Vamos agora para a segunda temporada de Eden Zero e vamos falar do grande estagiário do Manabu Ono. Qual que é o nome dele? Não, 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 Não é? não, 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 não. O Toshinori não é o estagiário do Manabu Ono. O Manabu Ono. Porque o Manabu Ono, ele lê errado. Ele com certeza tem um certo problema com interpretação de texto. Mas ele tenta fazer. Ok. O Toshinori Watanabe não tenta trabalhar em Eden Zero. Exato, cara. Porque, cara, essa temporada de Eden Zero foi, assim, uma... eu não vou dizer uma bagunça. Foi uma tortura. Porque, cara, de um lado você tem o nosso grande deus Mashima trabalhando, fazendo roteiro, fazendo conflito, criando personagem, criando contexto. Você fala, nossa, ele tá aprendendo a escrever cada dia mais, né? Não é que ele tá aprendendo, ele sempre soube. Ele só, às vezes, não se comprometia muito com o que ele tava fazendo, né? Fairy Tail dá um abraço nisso. Em Eden Zero, você fala, pô, ele tá fazendo o que ele já fazia antes, mas agora ele tá se comprometendo a criar um ritmo narrativo, ele tá querendo se comprometer em causa e consequência, ele tá fazendo dele, né? Tá indo, ele sabe as fórmulas do Battle Shonen e está aplicando elas. Agora, quando você tem um diretor que se recusa a utilizar tudo que ele já tinha pré-trabalhado ali, né? Tudo de contexto, toda a situação que já tava ali tudo montadinho, cara, era só fazer o copia e cola do mangá no mínimo. Não era difícil. Ele vai lá e estraga tudo. É incrível como um diretor consegue deixar um anime que ele tem toda uma energia já predisposta dentro do roteiro, dentro dos conflitos, dentro dos personagens, dentro das próprias cenas, dentro da própria contexto da própria cena, e ele vai lá e erra. Ele vai lá e joga no lixo, ele vai lá e se afunda na lama. Você fala, gente, é um trabalho assim de esforço para conseguir comprometer a obra. É incrível. É engraçado porque ele afeta, inclusive, não só o roteiro, mas todos os âmbitos dentro da produção. Porque, por exemplo, você tem a animação. A animação de Eden Zero não é ruim. O problema é que... mas tem... Não, ela não é ruim mesmo. Só que você pega, por exemplo, uma luta da Homura. Ela pega as espadas e cria uma camada de fogo. Uhum. O fogo tá bem animado. A personagem está bem desenhada. Ainda bem, porque, né, grande Mashima. Agora, quando você vai ver a sequência de luta dela, é péssimo, porque o Watanabe e a Steph tiveram uma nova vertente de pegar e só jogar um quadro estático seco e representar intensidade pelo quê? Por action line, por fundo vazio e estático, pelos personagens só se movendo de maneira torta sem nenhum impacto, sabe? Ele não se preocupa em criar frames de impacto. Uhum. O Watanabe, inclusive, ele é conhecido na indústria por fazer muito storyboard muito rápido. E aí a gente vê por quê, porque todos eles são uma porcaria. Uhum. Só que o que é irônico é que o diretor-chefe de Eden Zero, que também era o diretor de Fairy Tail, o Shinji Ishihara, ele também é conhecido por isso. Só que o Ishihara, por mais que ele copia e cola algumas vezes, ou ele faz uma coisa muito simples, ele se preocupa e dá um mínimo de personalidade. Fairy Tail, por exemplo, tinha muita personalidade. Os episódios que ele fez, inclusive um que foi a pedido do antigo diretor do anime que morreu, o Yuzo Suzuki, acho que é o nome dele. Uhum. Ele fez e você nota, pô, ele se preocupou em manter peso, dar impacto. Isso que é importante, sabe? Mesmo que você faça uma coisa mais corrida. O Watanabe, desculpa, ele não tem nenhuma dessa preocupação. Cara, tem umas lutas, principalmente na segunda metade, que eu só não consigo entender o ritmo. E é bizarro, porque você não foi até o final. Faltou 5 episódios, eu terminei. Faltou 4. Cara, nesses 4 episódios acontece tudo. Acontece um monte de reviravolta, os personagens num momento muito tenso, uns passados Dark que meu caralho, pra chegar o diretor e fazer da maneira mais sem graça da história da humanidade. E aí, por estar sem graça e eu não estar investido, eu perco todo o peso. Então eu tô meio que vendo episódio no foda-se, de repente eu abro o olho e falo, por que tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso aqui? Eu não entendi. Porque nada se preocupa a ser interessante. E como
um Battle Shonen, ainda mais uma história do Mashima, a pior coisa que tu faz é ser desinteressante. Ainda mais que a história do Mashima não é complicada, ele sempre é muito didático. E chega o diretor e fala, não vai ser só... Ela não vai ser complexa, mas ela vai ser extremamente chata e monótona e visualmente pobre em questão de direção. Todos os enquadramentos são horríveis. Ou ele faz questão de estragar o elemento de animação que tá bem feito, tá interessante, só que tá no pior storyboard concebido pra um Battle Shonen. Esse cara é péssimo. Eu prefiro cena de conversa do que de cena de ação. A cena de conversa empolga mais do que cena de ação. Sim, as melhores cenas, inclusive, que estão na minha cabeça essa temporada, são cenas que não envolvem ação. Ou que a ação é muito mais em quesito de tensão do que de ação de fato. Pois é, cara. Pois é, tipo... E, pô, pra Eden Zero, que é uma história essencialmente Battle Shonen, isso daí é o beabá, cara. Hoje em dia, todo santo Battle Shonen que é um pouco relevante, que é importante, que existe, tá tendo uma boa produção. Pô, o Undead Unluck tá vindo aí com uma excelente produção. Que mais? Os exemplos melhores atualmente pra isso, inclusive, é Kimetsu e Jujutsu Kaisen. Sim. Pô, o roteiro não é essas coisas, mas a produção é bem feita, eles entendem a obra. Até Boku no Hero, pai, depois daquela temporada esquisita Foi a quarta temporada? Foi horrível. Foi a quinta. Foi a quinta. É horrível. Aí depois disso eles falam, pô, vamos dar uma ajeitada na casa, né? Mas pra depois começar a fazer filme de novo, mas enfim. Até lá, eu falo, pô, se aquela produção de Boku no Hero tivesse em Eden Zero, eu ainda acho que é win-win. Porque esse diretor, não dá, cara, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Herói, sabe? Aí eu penso, pô, será que sou eu tendo problema que eu não aguento mais a história do Mashima? Não, porque daí eu pego o mangá e eu devorei tipo uns 58 capítulos em 2 dias. Cara, eu me resguardei. Eu falei, eu vou pegar Eden Zero pra ver no mangá, eventualmente, porque a história que ele tá me contando é muito legal. Só que o anime é horrível pra contar essa história. Horrível! O anime, inclusive, tem escolhas de... Eu não sei o que aconteceu com o roteirista, o Hirota. Ele teve umas escolhas de pacing ou de momento onde vai acabar muito esquisitas. Eu entendo que fez um gancho aí pra terceira temporada que está confirmada. Mas ainda assim é muito bizarro a forma como ele termina, os diálogos que ele conduz em alguns episódios. Não parece que é um arco final, inclusive. E com o diretor fica pior ainda. O episódio final parece o episódio, sei lá, 7 de 20 episódios da segunda temporada. Não tem sentido nenhum. Pois é, cara. Infelizmente, Eden Zero não dá pra acompanhar pelo anime, não, cara. Olha, o negócio é desgastante, é desinteressante. E não é porque é mal escrito, e não é porque a ideia tá ruim. Ou a ideia no âmbito de roteiro, né? O âmbito narrativo. O problema é que o proveito pelo audiovisual não rola, cara. Não rola. E até trilha sonora eles não usam bem. Até isso eles erram, cara. Eu falo, mano, não é possível. O Mano Mashima tá trabalhando, cara. Você vê que a história é boa, tem boa qualidade. Os personagens são legais. Tipo, Eden Zero tinha tudo pra ser um dos melhores Battle Shonen da atualidade. Tipo, real. Assim, por méritos. Mas com essa produção horrível e com principalmente direção que não funciona, storyboard que, Jesus amado, ele mais te atrapalha do que te auxilia ao entendimento da cena, não dá, cara. Mas esse que é o ponto. Olha que bizarro. Não é a produção geral, é especificamente a direção. Ainda mais porque normalmente quando o Watanabe faz direção do episódio, ele também é storyboard. Inclusive, você percebe bem quando é ele, porque as cenas ficam piores ainda. A luta da Elsa 2, o Gelado 2, o Geraro, eu nunca sei o nome desse cara. O Justice. O Justice, isso. O Justice e a Elsie. Meu Deus, esses nomes. Eu não lembro, mas, por exemplo, sabe no início? A luta do Ice e do Lago não é dele. É péssima. Péssima! Aquela luta que foi a primeira vez que eu tinha dropado a temporada. É dele. O corno conseguiu fazer eu dropar a Eden Zero 2 vezes. É por isso que eu tô falando, pô. Esse cara pega os elementos da própria produção que são decentes, pelo menos,
Só que ele consegue tornar tudo muito pior. A luta da Elsie e do Justice, inclusive, é uma luta em quesito de animação puramente interessante. O problema é que ela é extremamente mais executada como luta. Então a coreografia é uma merda, a estrutura da luta como um todo horrível. Parece que ele só realmente, sei lá, tirou prints do mangá, coloriu, fez em live 2D e deixou ali. É muito ruim. Ele não faz nada naquelas lutas. Diferente do Suzuki na primeira temporada, que ele tentava criar realmente uma dinâmica, dava mais liberdade para os animadores, e isso dava um gás maior para a série. Aqui a gente não tem esse gás, é horrível e extremamente monótono. Vocês têm noção o que é uma história do Mashima, que é um cara que faz muito dedo no cu e gritaria, ser monótona? É patético, cara. Ai, ai. Não, não é patético, é inconcebível. É inconcebível. E, cara, eu ainda, com muito esforço, e porque eu gosto muito do Mano Mashima, eu dei 4 pra essa temporada. Mas foi muito legal, porque, cara, não dá. Não dá. Ah, cara... Sinceramente, esse é um bom exemplo do meu anime 5. De, pô, isso aqui é extremamente irrelevante e não vale a pena ser lembrado. O meu problema é que é uma história do Mashima. E o Mashima tem melhorado muito com Eden Zero. Quem tava puto com ele por conta de Fairy Tail vai dar uma chance pra Eden Zero que você vai se surpreender. Só que essa série, até nos momentos que a história tá gritando, eu estou fazendo algo legal, a produção tá falando, eu estou fazendo algo legal, chega esse diretor e puxa todo mundo pra baixo. Eu dou o quarto muito pelo ódio, porque eu vejo que dava pra ter sido pelo menos algo divertido, mesmo que com a direção caindo um pouco, se ele tentasse um pouco mais, mas ele parece que ele não quer. Ele faz do jeito mais sem graça do mundo, pra um Battle Shonen. Sim, sim. E, cara, é incrível como o Mano Mashima aprendeu, ou melhor, tá usando coisa que antes ele dava uma negligenciada forte, como, por exemplo, causa e consequência, sensação de morte, manipulação de tempo. Ele começou a brincar de novo, falar sobre tempo, e quando ele começa a falar de tempo, você fala... Ah, você sabe o que você tá fazendo, né, miserável? Agora você não precisa ficar fazendo um monte de desculpinha pra não ficar matando o personagem. Ah, espertinho. Então, existe um senso de perigo legal, mas... Tipo, nada disso é transpassado pela produção porque o diretor baixa tudo. E é uma queda de qualidade absurda, cara. Eu fico muito triste pelo Mashima. Pois é, cara. Eu tô extremamente decepcionado com o que fizeram em Eden Zero, cara. É muito triste.